Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é o que retratará a história daqui 100 anos sobre a pandemia de Covid-19. Para conversar sobre esse tema, eu recebo a Márcia Barros da Silva, ela que é professora do Departamento de História da Universidade de São Paulo, a USP. Professora Márcia, seja bem-vinda ao Alesp Conecta. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite, vamos conversando. Professora, a pandemia, ela é um problema que, por mais que seja um problema triste, um problema gravíssimo, é também um problema, é algo histórico, é algo que vai ficar durante muito tempo sendo estudado. Como que a gente pode imaginar que um problema dessa magnitude deva ser retratado daqui a algumas décadas, professora? Bom, Fábio, a gente vai ter que especular, né? Porque o historiador geralmente trabalha com coisas passadas que já aconteceram. E você está me pedindo um prognóstico, mas pelo menos uma conversa a gente pode tentar, né, sobre o que é possível se imaginar daqui para frente. Bom, o ano de 2020 parece que é especial em vários sentidos, e no caso da Covid, é um tema que a gente vai ainda tratar, sentir por algum período, né? Não vai acabar agora, não vai ser imediato, e como outras epidemias e pandemias na história da humanidade, ela tem reflexos na vida de todas as pessoas, aquelas que forem envolvidas, né, se adoecerem, mas também outras que não adoeceram e que estão ao lado, né, desse momento, nesse enfrentamento de uma doença diferente, nova, que a gente está passando agora. Do meu ponto de vista, há coisas que são semelhantes e há especificidades, coisas diferentes que são do nosso tempo presente. O que eu acho que é semelhante, né? É que uma doença em nível global, né, mundial, que não ocorre só no Brasil, mas tem ocorrido em vários países, ela nos lembra outras situações epidêmicas na história da humanidade e nos lembra as dificuldades do enfrentamento dessas doenças no coletivo, né? Então, muda ou se alteram as formas de atender os pacientes, as formas de identificar as doenças, os modos como os governos se preparam ou deixam de se preparar para enfrentar essas doenças diferentes, divergentes, né? Novas na história. Vários momentos, né, em que hoje tem se falado mais, né, como você mesmo já citou rapidamente, a epidemia de gripe espanhola, né, que também tinham casos de sintomas similares, a peste negra, ou a febre amarela, que foi uma doença importante para o Brasil, varíola, cólera, foram todas doenças que desorganizaram o modo de viver daquela região que foi afetada. E essa desorganização é pessoal, né, das vidas dos indivíduos, também econômica, porque em geral essas doenças elas dificultam, né, o enfrentamento coletivo, porque em algumas situações, como por exemplo a gripe espanhola, que eu acho que seria uma pandemia muito mais parecida ou similar à que nós estamos vivendo agora, a forma que se tinha de enfrentamento inicial, quando você não conhece ou o vetor, ou o vírus, ou o propagador daquela doença, é a ideia de uma prevenção, que, em geral, isso começou desde o século XIV,
se usa as chamadas quarentenas, né? E as quarentenas, elas são tanto para separar a população doente da população não doente, né? As pessoas atacadas daquelas que não teriam sido, né? Quanto ela tenta evitar a chegada de outros personagens, sendo equipamentos, mercadorias, animais e pessoas de outras regiões infectadas, né? Para que se tente estancar, né, as epidemias, as consequências mais graves das doenças. Então, isso a gente também vê agora, nesse momento. E o que eu acho que ficaria para o futuro dessa situação similar das quarentenas é o embate que nós, como população globalizada, né, que viaja, que desloca muitas mercadorias, e entre essas mercadorias não humanos, né, que a gente pode chamar os animais, mas flora, fauna, todas essas situações coletivas, né, de trânsito, elas vão aos poucos. Agora, gente, depois de um susto inicial, né, em que as viagens foram todas estancadas e que vão retornando, mas elas vão sendo cada vez mais cuidadas. Eu acho que essa seria uma situação, uma de outras, né, importante de acompanhar. Como é que a gente vai gerir os nossos transportes, né? Como é que a gente vai prestar atenção, né, no que a gente traz e leva entre países, entre regiões, por terra, por ar, né? Geralmente, o transporte é o principal vetor, né, de carregamento de uma doença. Na Professora epidemia de Márcia. gripe espanhola, oi, Não, eu quero pegar o sim, gancho nisso que a senhora está falando, porque quando a senhora fala em transporte, eu fico imaginando a administração pública, né? Aqui em São Paulo mesmo, né? O fato de os ônibus terem determinados cuidados especiais ali, a frota ser diminuída ou ser aumentada, sempre dependeu dos administradores públicos. E isso foi assim no mundo todo. Nessa pandemia, houve uma coisa curiosa, né? Que havia alguns chefes de Estado que defendia que as pessoas ficassem em quarentena, ficassem realmente recolhidas em suas casas e o comércio fechado, como havia chefes de Estado que falavam, não, o comércio não deve fechar totalmente porque a gente não pode quebrar a economia. Esse posicionamento de chefes de Estado, de importantes nações, também pode ser estudado daqui 100 anos, por que esses chefes de Estado queriam ou que todo mundo ficasse em casa ou que todo mundo estivesse na rua? então, até a gente está conectado, porque nós estamos pensando coisas similares. Essa é uma preocupação, né, que a gente pode ter, e teve já com as epidemias passadas, e certamente é algo que vai permanecer, né, porque em vários momentos a gente viu esse confronto entre ideias diferentes, tanto quanto ao que deve ou não circular, a quem pode ou não circular, como circular, se eu uso máscara, se eu uso roupa especial, se eu aceito ou não algum tipo de interferência no meu corpo e no ambiente, como a recusa às vacinas, por exemplo. Então, essas situações de divergência, elas não são só de agora, elas já ocorreram em quase todas as epidemias estudadas. Você encontra relatos de disputas entre ao modo de administrar as cidades, a economia, a vida dos indivíduos, né? E aqueles que existem, aqueles que têm poder de decisão, com opiniões diferentes, que nem sempre, vou dizer, em grande parte do tempo, não são tão racionalmente organizadas como a gente imaginaria, né? Principalmente nesse exemplo que você deu, que eu acho que é super pertinente, da administração pública. Não é porque o indivíduo é um administrador que ele, de fato, se orienta
informações mais relevantes da ciência, dos especialistas, né? Então, ciência e administração, às vezes, estão do mesmo lado, mas às vezes não estão. Então, esse é um caso específico. O segundo caso que eu acho que é importante, que talvez você me pergunte, eu vou me adiantar, né? As razões, as causas dessas epidemias. E aí eu acho que é um caso muito especial do momento presente, que o próprio a devastação ambiental, os problemas que advêm do espaço, né, urbano e não urbano, e do encontro, né, dos problemas que a baixa, às vezes nenhuma, ou pelo menos a não preocupação com o meio ambiente vem acarretando para a doença e para a saúde das populações. Então, é bem sabido que agora, no caso da Covid, há indicações de que houve um salto, né, de um patógeno que existe e é benigno, pelo menos não é maléfico entre os animais, né, de determinada região, há aquele mesmo patógeno que, pelos problemas ambientais decorrentes dessa nossa vida moderna, acabaram saltando para os humanos e causando tantos males, e principalmente porque ele era desconhecido e inesperado, mas há muitos cientistas que há algum tempo já vinham dizendo que era possível isso acontecer. Então, a devastação ambiental, os problemas de poluição, os problemas de queimadas, quer dizer, a diminuição do habitat dos animais silvestres, que faz com que eles se aproximem dos humanos, né? E numa aproximação não controlada como essa, é capaz de desencadear um problema que em outras situações epidêmicas a gente tem menos notícias. Então, acho que esse daqui para frente vai permanecer. Vai permanecer por causa da Covid, mas por situações que podem ainda ocorrer de doenças diferentes ou da própria mutação desse vírus, né, que a gente não tem controle. Então, a ideia de uma administração pública das coisas, né, referentes à organização do meio urbano, da vida dos indivíduos, então dos transportes, da economia, do atendimento à saúde básica, da atenção hospitalar, vai concorrer nas nossas preocupações também com o ambiente, com o meio ambiente, né, com a administração do meio ambiente. Na medida que você não impede, né, as queimadas, a devastação, o excesso de mineração, vários problemas que a gente identifica em áreas específicas, isso vai permanecer como um problema para a gente. Professora Márcia, eu acho muito importante isso que a senhora está destacando pelo seguinte: normalmente, quando a gente entra em discussão sobre as causas, sobre os problemas ambientais, a gente sempre entra na discussão dizendo o seguinte: se nós não cuidarmos do meio ambiente, lá na frente a gente vai sofrer as consequências. E, pelo que a senhora está falando, a gente, neste momento com a pandemia, já estamos sofrendo uma consequência. Ou seja, lá na frente, quando se avaliar a história, se avaliar o problema da pandemia na história, talvez seja um dos pontos principais avaliados que, no século XXI, no planeta, devido à falta de consideração com a questão ambiental, os primeiros problemas começaram efetivamente a aparecer e a Covid-19 foi um desses problemas. Quer dizer, finalmente a gente está vivendo as consequências do descaso e da falta de respeito com o meio ambiente, né? A gente está sofrendo agora, é muito explícito, né, um salto muito grande, uma grande erupção, vamos dizer assim. Mas veja, a gente pode até brincar, né, de especular aqui, quantos filmes no cinema já falaram disso?
Quantos seriados, quanto do cinema hollywoodiano, né, aquele mais comercial possível, já previu, já brincou, em todos esses filmes, em todas essas séries, em todos esses programas de televisão, em geral a humanidade consegue se recuperar, né, consegue se defender de algum jeito ou de outro, em geral pelo uso da ciência, né, pelo acatamento de um projeto que é conduzido por forças conjuntas, benignas, né? Mas nada garante que a gente vai conseguir fazer esse enfrentamento tão bem quanto os filmes de Hollywood previram. Então, eu acho que a preocupação que você está apontando, que não sou só eu, que muitos especialistas de áreas completamente diferentes, seja da história, mas da biologia, da química, e próprio alguns economistas, né, se é que eles atentam para isso, mas alguns economistas bem intencionados, e principalmente a geração mais jovem, que está percebendo que ela vai ser vítima dessa herança maldita, né? Tem se preocupado cada vez mais com as questões ambientais. Então, a saúde e o meio ambiente, eles estão completamente conectados. E no meio disso, né, dessa integração, a administração pública tem um papel indiscutível, né? Não é porque você foi eleito com um número X de votos que você tem o poder de contrariar, né, todos os seres que habitam o planeta, sejam os seres humanos, sejam os seres não humanos. Mas, de toda forma, a representatividade política não é uma carta aberta, livre e infinita para você fazer o que você quer, né? Porque não existe só você no planeta. Então, eu acho que o recado da Covid importante agora é essa noção de coabitação do planeta, né? Habitabilidade dos indivíduos, né, nas regiões, um caso que transpassa todos os problemas epidêmicos na história, são as condições de habitabilidade. Como as pessoas moram, né? Como elas sobrevivem, do que elas sobrevivem. Quanto mais uma habitação é coletiva, com poucas condições sanitárias, né? Com poucas condições econômicas, com muitas diferenças entre as pessoas, mais você vê as doenças que se pegam, né? As doenças que pegam de uma para outra pessoa, ou numa situação pandêmica como a de agora, ou uma situação epidêmica local, essa habitabilidade de baixo nível econômico, sanitário, ela estimula, né, aumenta, amplia as doenças que a gente pega uns dos outros. Então, agora a gente está falando de Covid, mas a gente tem, por exemplo, uma doença endêmica, né, nas populações do mundo, e principalmente nas populações pobres, que é a tuberculose, né? E a tuberculose a gente já tem tratamento, a gente já sabe como ela funciona, a gente tem um controle razoável da situação, a gente sabe como deve se tratar, mas nem isso a gente consegue diminuir a níveis considerados razoáveis, né? Há muita gente que fica doente, que sofre de tuberculose e que não consegue se tratar, e que morre, e que passa para outras pessoas. Então, assim, a Covid é uma situação trágica, mas ela tem a possibilidade, né, as condições de nos ajudar a pensar, porque ela aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares, tem tido uma atenção estrondosa da mídia, das pessoas que estão preocupadas, daquelas que têm alguma tolerância, né, ou alguma preocupação com o próximo, mas ela não é única, mas ela é importante, ela é boa para a gente pensar isso. É por causa dela que você está me entrevistando, por exemplo, né? Então, a gente não deveria deixar de pensar que essas situações relacionadas entre meio ambiente, habitação, condições de vida, né, modos de existência, modos de viver, seja nas cidades grandes, nas cidades menores, elas funcionam
como uma coisa só, né? Essa nossa vivência cada vez mais fragmentada, né? Do jeito que a gente vive, né? Eu tenho condições econômicas, eu não tenho, então eu posso ir para um hospital X, eu só posso ir para o hospital Y, ela não pode ser vista separado, né? Essa conexão é bastante visível agora na situação da pandemia, e eu acho que ela tem a tendência de marcar bastante o nosso pensamento daqui para frente, né? Professora Então, Márcia, não sei como é que... Diga. uma outra coisa que me chama a atenção, que a senhora colocou agora há pouco. A senhora comentou muito rapidamente aí no seu raciocínio que às vezes as pessoas se recusam a tomar as vacinas, se recusam a fazer tratamentos. E isso não é só agora na Covid. Se você vai ver outras doenças epidêmicas, pandêmicas ao longo da história, sempre tem um grupo que se recusa a ser tratado, se recusa a ser vacinado. Por que que isso ocorre? Por que essa negação? Por que essas pessoas, enquanto está todo mundo esperando uma vacina, sempre tem aquele grupo que fala, não, essa vacina vai fazer mal e eu não quero tomá-la. Por que que isso ocorre, professora? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber a resposta dessa pergunta. Eu só posso especular também, como tudo que a gente está falando aqui. De fato, sempre a gente encontra na história da saúde, nesses casos em que a vacina é um recurso possível, a gente encontrou pessoas que resistem ou que discordam, o que é tão saudável, eu diria, né? A discordância, ela possibilita que você melhore situações que, a princípio, parecem razoáveis, mas que depois de um tempo você consegue perceber que tinha alguns problemas, defeitos. Então, eu acho que a discordância não é o problema, eu diria, né? Eu acho que o problema é que a forma da discordância tem impedido, atualmente, de se chegar a uma tentativa de solução. Porque a discordância pura e simples, né, que não abre canais de conversação, de discussão, de debate, ela impede, na verdade, que outros que têm a prerrogativa, né, da atuação coletiva, seja pela produção de remédios, sejam os agentes de saúde, sejam mesmo os políticos, né, os pensadores que concordam, essa discordância destrutiva, ela impede um bom caminho. Então, assim, parece uma resposta genérica, mas é uma resposta de bom senso, né? Como é que você, no meio do caos, vai ter estabilidade para empreender, no caso da saúde, uma busca por um tratamento, pelo conhecimento do funcionamento da doença e dos seus remédios, portanto, se você não consegue minimamente, né, tempo para essas pesquisas. Então, assim, ciência organizada, ela precisa de tempo, né? E de tempo numa base estável para poder ser melhor desenvolvido. Isso tem sido difícil, né? Por exemplo, no nosso caso da vacina que talvez São Paulo consiga usar, que está importando, né? Então, houve interrupções, críticas, algum tipo de ação disruptiva, né? Intempestiva, que não é exatamente um debate, né? É somente uma atitude, do meu ponto de vista, negativa. Então, isso é um problema, né? Por que as pessoas fazem isso? Acho que é da natureza humana, mas eu acho que tem uma questão que eu acho que talvez seja muito importante, que a gente deveria pensar em conjunto, né? A escolarização é uma parte importante do processo de sobrevivência da nossa humanidade, né? Nós aprendemos na prática, desde lá, vamos brincar, né? Vamos pensar desde o tempo das cavernas, né? A gente não tinha escola para ensinar a caçar, acender fogo, mas você tinha um conhecimento que passava de um para o outro,
né? Então, o conhecimento nesse processo ele é benéfico. E em certa altura da história da humanidade, a gente resolveu, como coletivo, né, adentrar, transformar esse conhecimento em alguma coisa formalizada. E aí a gente tem as histórias das universidades, dos centros de pesquisa, das universidades modernas, do ensino em si. E o ensino básico ele faz parte dessa construção coletiva da humanidade, né, uma construção histórica, né, sobre como a gente renovar o nosso aprendizado, né, como a gente descartar o que não for mais útil e como tentar propor novos aprendizados para essa coletividade que está caminhando junto, embora ela às vezes pareça que não sabe disso. Então, eu tenho a impressão de que a baixa escolarização ela é um problema grande. Então, a gente fica procurando respostas só nas redes sociais, ou alguma causa, né, talvez algum veneno que tenha posto na água, né, e que alguém acabou bebendo e por aí vai, ou qualquer brincadeira que a gente possa fazer. Mas eu acho que, falando sério, né, pensando seriamente, a baixa escolarização é uma das razões pelas quais a conversa em bases racionais, né, e respeitosas tem sido dificultada. Então, eu não sei a resposta de $1 milhão, mas eu desconfio que esses dois conjuntos de situações, a recusa da conversa civilizada, por um lado, né, e a necessidade da gente ampliar a escolarização em todos os níveis, e um terceiro, talvez, que eu fale menos, mas é uma preocupação com o outro, né, estejam conectadas para a gente tentar alguma pergunta, né, que explique por que a gente tem essa situação tão disruptiva, né, por que tem pessoas que resistem a pelo menos se preocupar. Eu posso discordar da vacina, mas eu precisaria imaginar formas de eu me assegurar. Então, eu vou a especialistas, eu tento me informar, eu converso com pessoas, médicos, técnicos, que trabalham nessa área, e eu não vou recusar simplesmente, né, por um medo irracional. Medo a gente tem, todo mundo tem, de várias coisas, do novo. É normal, Professora. né? O anormal é se recusar a conversar sobre isso. Fala, Fábio. Professora, infelizmente o nosso tempo aqui já chegou ao fim. O bate-papo foi gostoso, o tempo passou rapidinho. Então, professora Márcia Barros da Silva, do Departamento de História da Universidade de São Paulo, a USP. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa LESP Conecta. Obrigada a vocês pelo convite. Espero que os programas sejam bons e divertidos e informativos. Parabéns. Muito obrigado, professora. Tchau. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação fica arquivada no YouTube. Entre lá e veja o programa no horário mais conveniente para você. Está bem? Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.